Pois bem, vamos dar então início aqui ao momento de uma força em relação ao ponto no espaço. Veja que o procedimento é o mesmo, né? O momento de uma força em relação ao ponto no espaço, a interpretação é a mesma. Ele ainda mede a tendência que a força tem de provocar movimento de rotação em relação a um eixo que passa pelo ponto de referência, né? O momento ainda continua sendo R produto vetorial com F, né? A diferença aqui é o fato de que quando você tem um momento num plano, né, a gente sabe que o resultado está na direção Z. Né? Então você tem um plano XY, o R e o F estão neste plano, ou o resultado está na direção mais Z ou menos Z, por isso a gente adota o sinal positivo e negativo. No caso de uma força que está no espaço, né, o momento vai ser um vetor inclinado, né? Ele não vai ter necessariamente a direção nem x, nem y, nem z. Né? Por isso que, nesses casos, a gente vai acabar usando a determinante a partir de uma determinante de uma matriz, né? Usando I, J, K, componentes de R, componentes de F. Bom, o que nós precisamos fazer é resolver um problema na prática, porque é o que fica mais simples. Então, considere o seguinte, ó, suponha que você tem esse suporte que está aqui do lado, tá? E neste suporte existe um cabo que vai de A até B, e este cabo aqui, ele está tensionado, existe uma pecinha aqui no meio chamada de esticador, né, no qual você gira essa pecinha, ela tem uma porca rosqueada lá, né, uma barra rosqueada, de tal forma que ele começa a tensionar e o suporte todo fica sujeito a essa tensão. Então, por conta disso, né, esta força não é coplanar. Na verdade, ela faz um plano com o vetor R que está indicado em verde ali, mas ela não é coplanar no sentido de estar ou no plano XY, ou no plano XZ, ou no plano YZ. Né? Então, neste caso, como calcular o momento dessa força, que foi dado o valor aqui de 2.400 newtons, em relação ao ponto O, que está aqui embaixo. Então, por conta disso, né, a gente faz o seguinte, olha só. O primeiro procedimento padrão, que ajuda muito na hora de você resolver o problema, é achar as coordenadas dos pontos por onde passam o R e por onde passam a força T, neste caso. No nosso problema, a origem é um ponto de referência, mas a origem tem coordenada 0, 0, 0. O ponto A é um outro ponto de referência e o ponto B é um outro ponto de referência. Então eu vou achar as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então note que as coordenadas do ponto A, medidas a partir lá da origem, vão ser 1,6 na direção x, 0 na direção y, porque ele está no plano xz, né? E 2 na direção z, porque ele tem a altura z, né? A altura de 2 metros aqui. O ponto B está neste plano aqui embaixo, portanto ele tem 2,4 na direção x, é o 1,6 mais esse 0,8 que está aqui, 1,5 na direção y, e ele está no plano xy, portanto a altura dele é 0. Né? Pois bem, então daqui os dois pontos. Uma das primeiras providências, então, após ter achado esse ponto, é a gente achar o vetor posição, que é esse vetor verde aqui, que vai do ponto O até o ponto A. Veja, um vetor pode ser obtido pela diferença de coordenadas. Então, se eu pegar as coordenadas do ponto A e subtrair das coordenadas do ponto O, eu vou achar este vetor. Tá? Como o ponto O é 0, 0, 0, basta pegar as coordenadas do próprio ponto A, que vai resultar no próprio vetor. Então, eu vou ter 1,6i, 0j e 2k. Tá? Se eu tirar um módulo desse vetor, eu vou achar a distância entre A e O, mas não precisa tirar um módulo por enquanto. Quanto ao vetor B, lembra que a gente trabalhou a decomposição de forças no espaço usando o módulo do vetor vezes um vetor unitário que tem a direção desta força. Então, para que a gente possa achar este vetor unitário que tem a direção da força AB, né, a gente faz assim. A gente pega o módulo da força, multiplica por esse vetor unitário. Determinar um vetor unitário significa determinar um vetor entre os dois pontos que eu tenho de referência e dividir pelo seu módulo. Os pontos de referência são B e A, uma vez que, né, T
que é a tensão do cabo que eu quero decompor, passa por esses dois pontos. Então eu vou pegar as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, B menos A, para x, para y e para z. E vou dividir pelo módulo. O módulo é essa diferença de 0,8, 2,4 menos 1,6 ao quadrado, 1,5 e 2. Né? Quando eu elevo ao quadrado e tiro a raiz no denominador, eu vou achar 2,62, que é justamente o tamanho do cabo. Tá? Pego cada termo do numerador e divido por 2,62, resulta nesses valores que estão aqui. Né? E eu ainda pego os dos 2,400 e aplico aqui o famoso chuveirinho. Né? Isso vai me dar o vetor resultante que aparece aqui ao lado. Pois bem, de posse, então, do t e do r, aqui o meu r, aqui está o meu t, eu posso calcular o momento. Momento na matriz, primeira linha I, J, K. A segunda linha, sempre o primeiro vetor que está operando, que é o R, 1,6, 0 e 2. E na terceira linha, o vetor T, que é 732, 1375 e 1831. Cuidado aqui, olha, esse vetor está com o sinal invertido. Aqui tem um sinal negativo aqui e um sinal negativo aqui. Mas a conta aqui já está certa, tá? Então, quando a gente produz o produto das diagonais principais menos a diagonal secundária, a gente vai achar este vetor que está aqui, olha. Menos 2.740, 4.390, 2.190K. Aqui os vetores já estão corretos, foi só o sinal aqui que eu digitei incorretamente. E eu posso calcular um módulo, né? Pego o primeiro termo ao quadrado, segundo ao quadrado, terceiro ao quadrado, somo, tiro a raiz, 5.640 é este vetor m que está aqui, olha. Então, este vetor m que está aqui, né, neste sentido, vai me dar a resultante de 5.640 newtons-metro. Veja que este m ele é simultaneamente perpendicular ao r e ao f. Então, se eu traçar aqui, olha, uma linha e anotar este plano que está aqui, olha, o m é perpendicular a este plano. Outra coisa importante aqui é o seguinte, este vetor m que a gente está vendo aqui, né, ele tem uma componente i, uma j e uma k. Significa que se eu decompor este m, ele vai ter uma componente i negativa, j positivo e k positivo, justamente indicando o sentido que está aparecendo aqui na figura. Ok? Novamente, eu sugiro que você não continue, né, os slides, que você refaça este problema que aparece aqui. Nesse problema aqui, ele é basicamente o mesmo, né, igual ao outro, né, mas é importante que você faça por conta própria. Então, faça o seguinte, olha, identifique o ponto A, o ponto B, coloque as coordenadas, né, desenhe o R ali na figura, né, decomponha o R, escreva o R como um vetor, escreva o T como um vetor, coloque na matriz e faça o cálculo, né, e depois calcule o momento dessa força T em relação ao ponto O e ainda calcule o módulo desse momento. Né? É importante a gente fazer esses cálculos todos. Pois bem, bom, o momento de uma força em relação a um ponto é um vetor que está lá no espaço. Quando a gente acha esse vetor, normalmente ele é apresentado neste formato aqui, né? Vocês vão ver, vocês viram nos exercícios anteriores que ele tem uma componente I, uma componente J, uma componente K. Né? Cada componente, esse MX, MY, MZ que apareceu ali, refere-se ao quanto o momento tem de magnitude, de valor, naquela respectiva direção. Ou seja, o momento tende a provocar um movimento de rotação em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo Z, que são essas parcelas que estão dadas aqui nessa expressão geral. Agora, pode acontecer de ser interessante eu saber quanto que este momento vale em relação a um outro eixo, não aquele eixo, não aos eixos X, Y, Z, mas a um eixo arbitrário qualquer. Então, note essa figura. Imagina que você tem uma força F, que você tem um vetor de posição R, que você calculou o momento dessa força em relação ao ponto A.
Este momento está representado por este M0 que está aqui. Neste momento que está aqui, veja que ele é um momento que está no espaço. Pode ser que me interesse saber o valor deste momento em relação a este eixo OL, esse eixo que está aqui do lado. Ó. Se for em relação a esse eixo, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar este M e fazer a projeção dele sobre o OL, que vai me dar esta linha que eu estou pintando aqui agora. Bom, para saber o tamanho deste momento aqui, ou seja, o momento em relação ao eixo, o que a gente faz? Primeiro, eu acho um vetor unitário da direção desse eixo. E aí eu faço o produto escalar entre este vetor unitário e o M. Né? R vetor F é justamente este M que está aqui. Quando eu faço o produto escalar, né, do R vetor F, eu estou fazendo projeção. Na verdade, eu estou basicamente pegando o valor deste M multiplicando pelo cosseno do ângulo entre os dois, que é algo que é mais difícil de achar no espaço. Por isso que determinar usando essa expressão, de certa forma, fica mais simplificado o nosso problema. Bom, o conceito de binário para o espaço é semelhante ao do plano. Né? A diferença é que as forças elas podem estar num plano qualquer no espaço. Tá? Então, veja a figura aqui. Olha, eu tenho uma força menos F, uma força F, que formam um binário. Tá? Então, este conjunto de forças aqui, né, por serem paralelas, né, mesmo módulo e sentidos contrários, né, tem um momento que pode ser calculado, né, como sendo um R que vai de uma força até a outra. Lembra que a gente discutiu isso lá no plano? Isso aqui é o que a gente chama de um momento de um vetor livre. Porque, veja, se eu calcular o momento da força menos F em relação a uma referência, por exemplo, o ponto O, né, o momento dessa força em relação ao ponto O vai ser um R que vai de O até o ponto B, produto vetorial com esse menos F. Se eu fizer a mesma coisa com A, calcular o momento dessa força em relação ao ponto O, e somar esses dois momentos, vocês vão verificar que o RB e o RA vão resultar neste R que está aqui. Né? E veja, o R vai acontecer independente de onde você coloque o ponto. Se eu pegasse qualquer ponto, se eu pegasse um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, qualquer que fosse o ponto, o R permaneceria igual. Portanto, essa característica do momento do binário acaba sendo importante porque um vetor livre é um vetor que eu posso deslocar para onde eu quiser. Tá? Ele pode ser calculado em relação a qualquer ponto ou qualquer coisa, porque ele é um chamado vetor livre. Além disso, eu também posso, tal qual no plano, determinar um sistema força binário. Lembra que um sistema força binário nada mais é do que representar em um determinado ponto o significado ou a resultante, ou digamos, o esforço que um conjunto de forças esteja fazendo em um corpo, né, particularmente naquele ponto que me interessa. Então imagina essa figura que está aqui embaixo, ó, uma batata aqui, né? Imagina que eu tenho uma força F1, F2, F3. Mas me interessa saber qual é o efeito destas forças neste ponto O que está aqui. Então, para que eu possa fazer isso, eu faço o seguinte: eu pego todas essas forças, escrevo as forças como se fossem vetores e somo essas forças. O resultado dessa soma é esse vetor R que está aqui. Tá? Aí eu pego cada uma dessas forças, F1, F2, F3, calculo os momentos em relação ao ponto O, isso vai me dar o momento 1, momento 2, momento 3, somo esses momentos. Quando eu somo esses momentos, eu acho um vetor M resultante que está aqui. Então, decompor uma força em um sistema força binário no espaço é igual no plano. Só que no espaço, o cuidado que eu preciso ter é que o cálculo dos momentos e o cálculo das forças são vetoriais quase que sempre. Ou seja, eu sempre vou precisar decompor os vetores, produzir o momento a partir de uma matriz. Né? Então, essa que é a ideia do sistema força binário em um espaço. Pois bem,
Agora que você calculou um sistema força binário, por exemplo, imagine que o conjunto de forças te resultou um R, que o conjunto de momentos dessas forças te resultou um M, né? Isso aqui é a representação de um sistema força binário. Bom, o que eu posso fazer é o seguinte: será que eu consigo localizar um R tal que este R produza este momento e localizar a posição deste R? Bom, no plano isso fica relativamente simples, mas no espaço não é tão trivial assim. No espaço, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar este M, analisar que porção deste M tem a direção de R e que porção deste M é perpendicular ao R, que é este M2. Tá? A porção que é perpendicular, né, ao R eu não tenho o que fazer, mas a porção que é paralela ao R, este M1 que está aqui, tá? Eu posso associar a ele um vetor R. Então, este R vezes essa distância que está aqui, tá? Ele vai te provocar o teu M2. O M1, eu não vou me preocupar com ele. Então, neste caso, o que a gente vai fazer? Além de reduzir o sistema de forças a um sistema força binário, a gente ainda vai achar uma posição que provoque uma componente do momento, que é este M2 que está aqui. Tá? Neste exemplo aqui, olha, eu tenho um conjunto de forças e momentos. Tá? Ele foi retirado lá do livro do Estática, Merriam e Craig, tá? Que é uma das referências nossas aqui. O problema é o exemplo 2.16, ele está resolvido. Então, particularmente nesse problema aqui, eu tenho um conjunto de forças. Veja, eu tenho uma força de 50, de 80, outra de 80, uma de 50 e mais algumas forças aqui embaixo. Mas além disso, eu tenho momentos, são binários já. Esse 70 Nm é um momento, esse 100 Nm é um momento, 96 é um momento. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Ele quer que você decomponha isso aqui em um sistema força binário no ponto O. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar e escrever todas as forças como se fossem vetores e somar essas forças. Particularmente, eu tenho um conjunto de binários. Consequentemente, tá? A soma dessas resultantes todas vai me dar zero, porque são binários. Mais 80 menos 80, mais 100 menos 100, mais 50 menos 50, isso aqui vai dar zero. Porém, a soma de momentos neste caso não vai ser zero. Por quê? Porque o momento de cada binário está sendo calculado aqui, olha. Momento do primeiro binário, segundo binário, terceiro binário. Mas fora isso, eu tenho os momentos, né, que já estavam dados aqui, olha. Este 70, este 100, né, e este 96. Então, este conjunto de valores de momentos, eles estão identificados aqui, olha. O 70, o 96 e o 100. Né? Então eles vão entrar dentro do cálculo e aí a gente vai achar a decomposição do sistema força binário, particularmente a resultante de forças vai dar zero, podia não ser zero, e a resultante de momentos vai me dar 10 I newtons-metro. Bom, para finalizar este bloco de assuntos aqui, né, minha sugestão é que vocês resolvam este problema. Bom, neste problema, olha só, pede para você decompor este conjunto de forças aqui, olha, em um sistema força binário no ponto O. Aqui. Para que isso aí aconteça, você primeiro precisa decompor as forças, né, o 4, o 6 e o 5. Veja que aqui já está relativamente simples, porque essa força de 4 kN tem a direção y. Então ela por si só já vale 4J. Este 6 que está aqui, ele já tem a direção z, ele já é vertical, então ele já vale menos 6K. A única força que a gente precisa decompor aqui é este 5. Este 5 vai ter uma componente x positiva, vai ser 5 seno de 45i, e uma componente z negativa, que vai ser 5 cosseno de 45 menos k. Ok? Isso vai me dar as forças, decompus, soma essas forças, acho uma resultante. Aí eu pego e para cada força dessa calculo o momento.
Então eu pego um R que vai do ponto O até essa primeira força de 4 kN, faço produto vetorial, faço a mesma coisa, pego o ponto O, calculo um vetor que vai até esta força de 6 kN, né? Faço produto vetorial, faço a mesma coisa para esta força de 5, e este conjunto de momentos eu somo. A soma desses momentos é o momento resultante, né? Posteriormente, o que você pode fazer? Calcular o módulo de cada uma dessas grandezas que você achou. O momento de R e o momento, o módulo de R e o módulo do momento. Ok? Então é isso. Voltamos semana que vem com um exemplo resolvido desse tipo de questão, para que a gente possa continuar num assunto bastante importante, que vai ser o equilíbrio de forças. Aí sim, o foco real dessa disciplina.